O futebol e o torcedor voltam a se encontrar em 2 semanas para o início dos principais campeonatos estaduais. E nos últimos anos a média de público nos estádios tem diminuído. As muitas pesquisas em busca do motivo para isso apontam para vários fatores. Falta segurança? Será que o nível dos jogos afasta os admiradores do bom futebol? O preço dos ingressos nos estádios da Copa está muito alto? A Série C ano passado mostrou que a paixão do torcedor é capaz de superar tudo isso e deixar os estádios lotados no Nordeste. A expectativa também é boa esse ano para Minas Gerais. Ano passado, Cruzeiro e Atlético Mineiro terminaram o ano de bem com a torcida e com títulos para enriquecer ainda mais a história dos dois clubes. Já os paulistas e os cariocas estão na busca de uma maior motivação e de fórmulas para atrair o público para os estaduais deste ano. O No Mundo da Bola está entrando no ar. Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo até às 10 da noite aqui na TV Brasil e também pela Rádio Nacional. Participam conosco hoje aqui no estúdio do Rio de Janeiro o comentarista Alberto Léo. Nossa convidada de hoje é a jornalista Aline Falcone e conosco de volta depois de um bom período de férias, chinelinho, descanso, recesso parlamentar e tudo de direito, o nosso comentarista titular, o Márcio Guedes. Você já viu aí logo na abertura do programa, um dos temas de hoje é a volta do público aos estádios de futebol aqui no Brasil. A Federação do Rio de Janeiro já anunciou que no Campeonato Carioca teremos ingressos apenas de meia entrada, apesar dos protestos de Flamengo e Fluminense. E por conta disso, a nossa pesquisa de hoje é a seguinte: reduzir o preço do ingresso é suficiente para o torcedor voltar aos estádios? Está aí a pesquisa na tela. Reduzir o preço do ingresso é suficiente para o torcedor voltar aos estádios? Você participa por esses dois canais, pelo telefone 0, operadora 21 2461 1011 e também pela nossa página no Facebook, facebook.com/, No Mundo da Bola Oficial. Para você que participar pelo telefone, o prêmio de hoje está aqui na bancada, ó. É o livro Década de Ouro, a história do heptacampeonato do Bahia, de Elson Serra, do jornalista Elson Serra, estava brilhando, agora saiu. Então você que admira o futebol baiano, você que admira o futebol brasileiro como um todo, está aqui, Década de Ouro, a história do heptacampeonato do Bahia. E eu já dou boa noite a você, Alberto Léo, prazer estar mais uma vez ao seu lado. Reduzir o preço do ingresso é suficiente? Teremos o torcedor de volta? Boa noite. Boa noite, Bocage, boa noite, Aline, boa noite, Márcio, bem-vindo depois das férias. Não, o problema não é só ingresso não, Bocage, o problema é, primeiro, o regulamento de vários campeonatos, campeonatos inchados, falta de craque no nosso futebol, a própria violência, segurança, são vários fatores, não é só o problema do ingresso. O ingresso é um deles, a minha resposta aí é não. Muito bem, primeiro, não. Aline Falcone, prazer recebê-la, seja bem-vinda aqui ao estúdio da TV Brasil. E qual a sua opinião sobre a nossa pesquisa? Eu concordo com o Alberto, eu acho que a quantidade de clubes é uma coisa inaceitável e acho que também a qualidade do futebol. Não adianta reduzir o preço se o futebol apresentado não tem qualidade. Acho que o futebol hoje em dia tem que ser encarado de forma profissional e o torcedor é um cliente e o produto que tem sido oferecido aos clientes hoje em dia não tem qualidade não, viu? Então você também vota não. Boa noite, meu querido Márcio Guedes. Sabe que antes de você eu tenho a participação dos nossos telespectadores já pela nossa página no Facebook, claro, né? O Walter Lynch, ao contrário do Léo e da Aline, diz que sim, sem dúvida, ele é de Niterói, no Rio de Janeiro. Deve ser parente do grande cineasta David Lynch. Pode ser que sim. Depois eu pergunto a ele, prometo. A Maria Antônia Campos, do Rio de Janeiro, reduzir o ingresso e aumentar a segurança. Ela diz que é necessário. O Elias Furtado Meirelles, de Ritápolis, Minas Gerais, diz que sim. E aqui tem até uma mensagem bem interessante, que ele não responde a pergunta, mas eu vou registrar, do Michel Mariano, ele é de Crato, no Ceará. Time do Mundo da Bola, todo domingo estou na minha cadeira cativa vendo vocês, que para mim fazem o melhor programa de debate esportivo dos fins de semana. Continue sempre assim. Muito obrigado a você aí pelos elogios, é claro, as críticas também são bem-vindas. E por fim, a Fernanda Narciso, além do preço, os horários também deveriam ser modificados, ela fala de Mucambo. Mucambo? Mucambo. Isso é um belo balneário.
belo balneário que fica aí Rio Grande do Norte. no Rio Grande do Norte. Você conhece a cidade de Mucambo, Aline? Não conheço. Não conhece. Ainda não conheço, infelizmente, quem sabe? Quem sabe? Fica no Ceará, Márcio Guedes. Fronteiriça. Obrigado a todos vocês que nos assistem de norte a sul do país. Boa noite, Márcio Guedes. Boa noite, é também um prazer voltar aqui com vocês no Mundo da Bola. Olha, a minha resposta é não, embora eu ache que a redução do preço ajuda a trazer gente para o estádio. Tem muitos torcedores que, às vezes, há preços de ingresso aí que são meio salgados, né? Agora, sem dúvida alguma, a falta de craques colabora muito, os horários ruins também atrapalham demais, a falta de craques também. Eu acho que tem muitos fatores que pesam no futebol brasileiro. Principalmente no ano de 2014 expôs tudo isso muito bem, né? Foram campeonatos fracos, o Brasil perdeu a Copa do Mundo, nós temos aí estádios magníficos, mas a qualidade do futebol deixa a desejar e, infelizmente, estamos perdendo agora ótimos jogadores aí, como o Tardelli. Será um dos temas, do programa. Vários temas aqui, então, serão exatamente isso. A unanimidade aí é não, você também não? Eu também acho que não. Então não, 4. Não. Agora, Léo, eu estava vendo aqui no regulamento do Campeonato Carioca, no ano passado tivemos ingresso a R$10, R$20 e 300 torcedores em alguns jogos. E diz aqui ainda uma coisa que eu achei muito interessante, artigo 11, parágrafo 1º. Nas partidas em que não envolvam qualquer dos grandes, 25% da capacidade de público terá o ingresso contabilizado como utilizado, ou seja, não precisa nem vender, já é contabilizado como utilizado. Então, pode ser que nem os 300 a gente tenha tido. Absurdo, O que dizer sobre isso? Não se diz nada. Infelizmente, o regulamento está mal feito, o excesso de clubes, o campeonato tem tudo para, infelizmente, não dar certo. E olha, é uma pena que eu gosto do estadual, a gente cresceu aqui acompanhando os campeonatos estaduais, sou favorável aos campeonatos estaduais, mas não da maneira como estão sendo disputados. E uma espectadora tocou no assunto muito sério, o negócio dos horários das partidas. Você não pode ter jogo acabando meia-noite, 1h para você sair de um estádio. Agora, realmente é muito dizer perigoso. também o seguinte, em várias outras atividades artísticas e tal, há um escalonamento de ingressos, de acordo com o horário, de acordo com o local, com a qualidade também do artista que se apresenta, entendeu? Então, acho que quando for um jogo decisivo, um jogo muito motivado, você cobrar mais do que o normal, não é nenhum tipo de exploração, não é oportunismo, não. E isso dá certo, o torcedor vai. Qualquer decisão, o torcedor vai. O time está muito bem, está no embalo da liderança tem do apelo. campeonato. O torcedor vai. Mas aí você entra na questão da qualidade, né? Exatamente por isso. Claro, Se você está apresentando um bom futebol, você vai ter público. Exatamente. Agora, quando você não está apresentando um futebol para 300 pessoas que vão ao estádio, o que acontece muitas vezes é aquela maquiagem do borderô, que a gente acompanha depois. Claro. E, poxa, é uma vergonha você contabilizar torcedor que não está no estádio. Né? Mas é o que permite o regulamento. Né? Bom, agora com você que está em casa, reduzir o preço do ingresso é suficiente para o torcedor voltar ao estádio? 0 operadora 21 24 61 10 11, está valendo o prêmio aqui da História do Bahia, e pelo facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial. Bom, vamos seguindo então com o programa e agora vamos falar de Sul-Americano Sub-20, Brasil e Uruguai. Aos 27 minutos, Castro cobrou uma falta e Pereiro subiu livre para abrir o placar. Uruguai 1-0. No segundo tempo, Castro cobrou outra falta. A bola passou pela defesa e Arambarri completou para o gol. A equipe dirigida pelo técnico Galo perdeu para o Uruguai por 2-0 na cidade de Maldonado. Acho que o Uruguai nos superou em termos físicos, principalmente. Nós sabíamos que o jogo é de confronto, a competição é competição de confronto físico. Então nós temos que entrar nesse confronto e também colocar a bola no chão e fazer o nosso jogo. Hoje jogamos abaixo do que a gente esperava. Nós conversamos bastante, vimos o jogo do Uruguai, não foi bom e agora temos que levantar a cabeça e partir para cima da Venezuela, já fazendo um grande jogo, retomar o nosso jogo, mas com bastante atenção, porque a competição pede essa determinação física, os jogos são todos jogos de confronto, o sul-americano é assim, nós temos que entrar nesse jogo para vencer a Venezuela daqui a 2 dias e aí voltar a estar à frente do grupo. O campeão do sul-americano garante vaga direta nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Brasil, como país sede, já está classificado para a competição. Bom, de certa forma já dá uma tranquilidade, né, Léo? Já tá no Olimpíada que está sediando, né? Engana, mas não ajuda tanto, né? Porque a gente já viu esse filme aí, né? Teve uma seleção que sediou a Copa recentemente, não precisou de eliminatória nenhuma. Está contando gol até agora. E deu no que deu, né? Agora, o que o Galo falou, você pode fazer uma legenda ali, né? Ele falou, não, tem que ter parte física para... O negócio é o seguinte, o nível do futebol brasileiro hoje em dia está se nivelando ou até ligeiramente inferior de outros países. Tem que ter, além da parte física, muita motivação e vontade.
Determinação. Acabou que o negócio é o Brasil que está chegando, vai ganhar do Chile, vai atropelar o Uruguai, o Equador, a Colômbia. Nada, acabou essa fase. Essa época pode até que a gente reate algum dia, mas no momento, você jogar com o Uruguai, com o Chile, é jogo duro, pau a pau, duríssimo e em algumas circunstâncias nós somos inferiores, porque eles têm uma tradição de garra maior do que a nossa. Mas tem que se encarar dessa forma mesmo, Márcio. Eu acho que a qualidade do futebol brasileiro, esse 7-1 foi o traumatizante, mas não foi exatamente só isso, não é só esse 7-1, há muito tempo que não tem. O 7-1 foi um símbolo dele. Exatamente. De uma campanha toda ruim, inclusive, na Copa. Agora, se o 7-1 não foi suficiente para sacudir realmente a estrutura da CBF, para fazer uma mudança lá, você imagina o que vai ter que ser necessário. Agora, o Galo, ele é uma pessoa com muito pé no chão, ele faz um trabalho muito bom com a base. Eu acredito nesse trabalho do Galo frente à base. Mas eu acho que tem muita coisa para realmente trabalhar pela frente por aí. Bom, sem dúvida o Uruguai foi superior para indiscutível vitória. O segundo gol estava impedido do jogador. Foi em posição irregular. Teria sido 1-0. Mas de qualquer maneira, faltou a atenção da zaga. Eu gostei da análise do Galo, que o Galo pelo menos não reclamou de uma coisa que todo técnico fala, levamos um gol de bola parado. Primeiro, se ela tivesse parado, não teria entrado no gol. Então não existe essa bola parada. E segundo, a falta é lance de jogo. Levamos um gol bobo também. Gol bobo, um gol no início. Então começou o jogo, estava valendo. No fim. O juiz apitou, estava valendo tudo. Começou a partida com 2 segundos, 10 segundos. Eu gostei porque o Galo, pelo menos, não analisou, não tocou nesse ponto. Realmente o Uruguai foi superior e mereceu ganhar a partida. Futebol é muito simples. Bom, o Brasil está no grupo B, Uruguai líder com 6, Chile e Brasil tem 3 pontos. O Brasil joga segunda-feira contra a Venezuela. Os 3 primeiros colocados passam para a próxima fase. Começando a falar então, Márcio Guedes, como você bem queria, da saída de muitos jogadores e pelo visto é o futebol chinês que está dominando, né? Shandong Luneng confirma a compra de Diego Tardelli do Atlético Mineiro. Foi a notícia que o UOL publicou já no dia 17, direto lá de Belo Horizonte, você vê aí na tela. E é mais não é um craque, né? Mas é mais um bom jogador que se vai, né? A princípio é um titular de seleção brasileira, né? Uma perda importante para o Galo e para o futebol brasileiro. Agora, é claro que eu dou ao jogador o direito de pensar na sua parte financeira, né? Porque ele vai resolver o problema dele, da próxima geração dele. Agora, fica meio escondido, né? Muito. Porque você vai para a China, ninguém fala mais de você e Quanto tal. tempo dura, né, na verdade, Márcio? Pode durar 6 não dura meses, muito, pode não durar dura um ano. muito. O Conca ficou 3 anos. O Conca ficou algum 2 tempo anos. lá. 2 anos, quase 3 anos. Pode até ficar ou não, mas lá você fica um futebol que ainda não é competitivo, né? É um tipo de vida que para o brasileiro bem diferente da cultura duro, brasileira. É duro. Você, enfim, mesmo que você tenha bastante dinheiro, se cerca de uma estrutura boa, você vai penar um pouco, mas financeiramente não há dúvida de que ele vai ganhar o que não ganharia aqui. Agora, tem um aspecto também, Aline, que ele vai trabalhar com o Cuca, que gosta dele, né? Que já conhece o trabalho dele há muito também. tempo, né? Pode ser um jeito de funcionar. Mas é como o Márcio falou, não tem qualidade, não é um futebol de qualidade, o futebol chinês. Quem sabe um dia se torne, realmente é um investimento na conta bancária. Assim, para o jogador é uma boa até a página 3. É uma boa que vai garantir aí as gerações, os filhos, os netos. É bom financeiramente. Mas nenhum jogador consegue aguentar muito tempo ficar lá também. E aí depois volta desesperado, quer voltar para o Brasil de qualquer jeito. É uma situação para se avaliar com muito cuidado, Bocardi. Mas Inclusive, eu comparo até o futebol, essa questão do futebol na China, com a economia e a política da China. País que se desenvolveu de repente, né? Uma das maiores economias do mundo, e pode ser brevemente até o maior PIB do mundo, mas tem problemas sérios na questão do regime político, de liberdades individuais, de pagamento dos seus salários, tem quase que um regime de semi-escravidão. E é um país com problemas de poluição gravíssimo. Você vê fotos de Pequim. É um país que deu um salto gigantesco, tem tudo, inclusive, para ir muito mais adiante, mas tem que resolver problemas básicos ainda, da época em que era subdesenvolvido, entendeu? Então, o futebol é um pouco assim também. Tem muita grana, estão contratando jogadores caros, mas a estrutura deles ainda, do ponto de vista de talento, é muito precária ainda. É uma outra situação, e veio de Minas também, vai para a China também, é o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, que foi vendido por 48 milhões para o futebol chinês. Foi vendido pelo Cruzeiro, vai para o Guangzhou Evergrande. O Tardelli vai para os... Não me peça, pelo amor de Deus. O time do Cuca. O time esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. É o time do Guangzhou Evergrande, 48 milhões de reais. No caso, Léo, o Tardelli talvez não... Shandong. O Tardelli talvez... Shandong é o time do Tardelli. O Tardelli talvez não pense em Copa, mas o Ricardo Goulart pode pensar, não acha? Não, e eu acho que o Tardelli também deveria estar pensando em Copa. Daqui a mais ou menos 3 anos, ele pode pensar numa Copa do Mundo. Ele hoje é o titular da seleção brasileira.
Agora, é evidente, aí você vai para o risco, né? Ou você vê o teu lado financeiro e você vai subir um pouquinho do mercado, vai subir da vitrine, sem dúvida nenhuma. Ou então você pensa realmente continuar aqui ou para o grande centro de futebol e pensar na seleção brasileira. Aí é uma opção do jogador. O lado financeiro é o que está pesando aí. O Tardelli eu vou ter que buscar direitinho, mas ele acha que tem quase 30 Tardelli anos já é mais velho. Não é o caso do Ricardo Goulart. Agora, com o Cruzeiro, Aline, pegou 24 milhões de reais. Aí vale a pena, não vale? Para o Cruzeiro vale a pena. Para os clubes vale a pena, Bocardi. A discussão maior é se para o jogador vale. Um jogador como o Tardelli, que já é um jogador com mais idade, de repente, se já está pensando em se aposentar, vale a pena. Vale a pena, vai garantir dinheiro para as próximas décadas. Agora, um jogador novo, às vezes, que sai daqui e cresce os olhos para o dinheiro, não vai conseguir mostrar trabalho na China. Você acha que o Dunga vai estar olhando os jogos na China? Acho muito difícil, é muito difícil. Então, tem que pensar em investimento para futuro, investimento de carreira, depende do objetivo. O Ricardo Goulart já até posou com a camisa 11 do time dele, inclusive o nome dele ficou bem bonito em chinês. Ele pode pensar em seleção brasileira ou, de certa forma, ele está desistindo? Está escrito corretamente em chinês? Está escrito corretamente. Se você puder mostrar aí, está direitinho a escrita, a grafia do nome dele. Tá tem aqui, certeza? Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. O que você perguntou mesmo? Olha lá, está ali. Ó. O que você perguntou mesmo? Se ele pode pensar em seleção brasileira ainda para a China. Pode. Eu acho que, como a Aline falou, atrapalha um pouco, né, para a convocação, mas é um jogador que atingiu um patamar muito interessante com essa conquista do Cruzeiro e é possível que o Dunga, pelo menos nas próximas convocações desse ano, lembre do Ricardo Goulart. E se o Ricardo Goulart na seleção jogar um futebol compatível com o que se espera dele, eu acho que vai continuar sendo chamado. A verdade é que nós já tivemos na seleção jogadores que ninguém conhecia foram chamados. O Afonso, Firmino, pelo menos o Ricardo Goulart já se conhece, o Diego Tardelli já se conhece, já é uma referência, pelo menos. Tem pouca gente boa por aí que está mais fácil para eles serem lembrados atualmente. Pode ser. Será pro lado, tem isso cadê? também, é verdade. Isso, as opções hoje em dia não são tão boas assim, mas, por outro lado, para o futebol mineiro, a gente tem muita gente que nos assiste lá de Minas, o Atlético e o Cruzeiro perderam 2 jogadores para a Libertadores. Sim. É verdade. E aí? Não, é verdade. Mas encheram a conta Mas o Atlético Mineiro, Sim, mas os pois dois é, times Mas a gente ainda está tem um falando da time ótimo. torcida, né? Pois é, são 3 pontos. O clube, o jogador e a torcida. Pois é, aí como é que fica, Léo? O torcedor chora. Não fica, o torcedor está chateado, é evidente. O torcedor quer título. Mas olha, eu faço aqui uma ressalva em relação a isso. Se você olhar a escalação de Cruzeiro e de Atlético, sem esses desfalques aí, ainda são ótimos times. Estão entre os melhores do país. Sim, mas concordo contigo, mas perdem jogadores importantes. Perdeu a cerejinha do bolo, caiu. Mas o bolo está lá. Então, são times muito fortes ainda, entendeu? Bom, com isso a gente vai terminando agora o nosso primeiro bloco. Lembrando a você, mande sua foto com a camisa do seu clube, com a bandeira do seu time de coração, mande para o nosso endereço tvbrasil.ebc.com.br / No Mundo da Bola, está aparecendo aqui, ó. tvbrasil.ebc.com.br / No Mundo da Bola. Mande a sua foto, a gente tem o maior prazer de mostrar. No próximo bloco, mais negociações, gols para você, tem muito assunto ainda aqui no Mundo da Bola, um programa da TV Brasil. Copa São Paulo de Futebol Júnior. O tricolor gaúcho venceu o Goiânia por 4-1 em São José do Rio Preto e vai enfrentar o Botafogo de São Paulo na próxima fase da competição. O time de Ribeirão Preto avançou para as quartas de final depois de vencer o Fluminense por 3-2 em Bauru. O Botafogo de São Paulo abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo e manteve a superioridade diante do clube carioca, segundo maior vencedor da Copinha com 5 títulos. Bom, e já estão definidas 3 partidas das oitavas de final da Copinha. O Grêmio enfrenta o Botafogo de São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Vitória. Esses 2 jogos são na terça-feira, chave 1 e chave 2. A chave 3 já tem um representante, o Atlético Mineiro. Agora há pouco eliminou o Flamengo nos pênaltis, 0-0 no tempo normal. O Atlético venceu o Flamengo por 10-9 nos pênaltis e vai enfrentar Criciúma ou São Paulo, que jogam hoje à noite ainda. E na outra chave, a chave 4, também na terça-feira,
Corinthians e São Caetano. São, então, as 8 equipes que ainda lutam pelo título da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só uma curiosidade, Bocage, deve ter sido o terceiro ou quarto jogo que nos pênaltis acaba em 10-9, que mostra que a garotada está batendo pênalti bem. Está sabendo bater pênalti, agora, é verdade. registe aí que o futebol do Rio de Janeiro, mais uma vez, está totalmente paga fora. o seu mico, né? Porque ficam Os 4 fora das oitavas ainda. Nas oitavas. Tem muita coisa pela frente ainda. Bom, agora ficaram nas oitavas, agora nas quartas de final não participam. Pesquisa de hoje, então, reduzir o preço do ingresso é suficiente para o torcedor voltar aos estádios? 0 operadora 21 2461 1011 e também pela página no Facebook, facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial. Tem aqui o livro Década de Ouro, a história do heptacampeonato do Bahia, do Elson Serra, é o nosso prêmio de hoje. O André Vasconcelos, que é de Recife, Pernambuco, além da redução do preço dos ingressos, o fim das organizadas também atrairia mais público. O Virbel Júnior gosta de ver os jogos em casa, onde opino sem o risco de tomar uma cadeirada. Também é verdade, ele não está de todo errado, não. Essa questão da segurança, né? Como É verdade. fator importante. O Edivaldo Pompeu, de Tucuruí, no Pará, acho que baixar o preço dos ingressos para a realidade brasileira poderia levar mais gente. O Daniel Cerqueira, de Santos e São Paulo, sem dúvida que é útil. O Roberto Veresconde, de Mossoró, Rio Grande do Norte, diz que não. E, por fim, Márcio Guedes, o Kelmani Rios, diz que não, tem que melhorar também a segurança. Ele é de São Paulino, de Várzea da Roça. Sai São Paulo, hein? Agora, nem fronteira. Nem fronteira, Nem né? fronteira. São Paulino De Várzea da Roça. Pernambuco? Conhece? Pernambuco, não? Infelizmente, não. Ninguém conhece. Aí já melhorou um pouquinho, fica na Bahia. Obrigado, então, a todos. Foi outra fronteira. É outra fronteira. Está quase ali, coladinho, né? Bom, falando de fronteira, quem está na fronteira Rio de Janeiro, China, é o Conca. E aí, Alberto Léo? Clube chinês faz proposta, Unimed pressiona e Conca deve deixar o Flu. É a notícia do Globoesporte.com. E eu acho que ele ontem se despediu do Fluminense. Tanto que o Fluminense está voltando para o Rio de Janeiro, o Fluminense jogou nos Estados Unidos, chega amanhã pela manhã, o Conca não vem com a delegação, ele permanece nos Estados Unidos. Então você tem vários fatores aí. Primeiro, o Conca já esteve lá há quase 3 anos. Segundo, a Unimed quer vendê-lo de qualquer maneira para tentar reduzir um pouquinho esse prejuízo que ela está tendo depois que parou de patrocinar o Fluminense. Terceiro, o Conca está vendo o lado financeiro dele. Eu acho que realmente o Fluminense perdeu essa. E aí, Márcio Guedes? Olha, Fluminense sem o Conca? Nem precisa dizer que o Fluminense tem uma perda de qualidade significativa e já tinha perdido alguns outros jogadores. E com a saída da Unimed, está na cara que o torcedor do Fluminense vai ter uma outra realidade em 2015, né? Então, acho que é mais uma prova muito clara de que o torcedor tricolor vai ter que se acostumar com um time mais modesto. Não sei se vai lutar por títulos ou não, mas muito inferior àqueles elencos, alguns até luxuosos, dos últimos anos. Alberto Léo, você tem que se preparar, seja mais modesto, mais humilde e diminua suas expectativas. É verdade. Não, Aline, não acha, não? É verdade, mas essa questão Mas quando tinha um timaço também anda decepcionando, né? Quem sabe agora, né? Quem sabe com um time mais humilde, né? Não consegue. Brigando para não cair. Essa novela da Unimed e o Fluminense, né? A Unimed tem 80% dos direitos do jogador, o Fluminense tem esses 20% econômicos. A patrocinadora tem os direitos econômicos e o Fluminense os direitos federativos. Esse contrato do Conca era até 2017, né? É até 2017, se não houver essa negociação. E esses direitos de imagem do Conca não são pagos há 3 meses, 500 mil por mês. É importante você lembrar também, a Unimed fez e desfez com relação ao Fluminense quando estava lá, né? Mandou e desmandou. Mandava muito. E no final não honrou com um compromisso que tinha com o jogador. Afinal de contas, 500 mil por mês é uma boa grana e o jogador não tem nada a ver com isso, né? O jogador, afinal de contas, assinou o contrato. Aline, quando houve o rompimento do contrato, a posição da patrocinadora era manter os compromissos assumidos. Tanto que o contrato é feito com a patrocinadora. Isso não é justo, Mas, não é isso justo aí com o jogador. é um encontro de crises. É crise do futebol, que o Fluminense também está vivendo, crise da própria patrocinadora, porque a Unimed sabe que a situação financeira da Unimed não é mais a mesma de anos atrás, eles estão fazendo um enxugamento e tal. Então, é a nova realidade, nova vida aí, mas é vida apertada. Mas aí, sinceramente, Márcio, o Fluminense perde demais, porque vale lembrar que quando o Conca não esteve aqui, que foi 2013, o Fluminense foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer a conta aí. Né? O Fluminense já perdeu quem? Bruno Carlinhos, Valência, Diguinho, Chiquinho, agora o Conca, e o Rafael Fred ainda está meio... Meio lá, meio cá, né? Os grandes investimentos da Unimed eram
corriam mais risco? Conca e Fred, não é isso? Manteve o Diego o Cavalieri, o goleiro. O Cavalieri, e o Gum, o zagueiro, também manteve. O Léo falou aqui do Fred e a notícia que tem é essa. Ó. Astro nada pop. Fred fica em silêncio, não joga e falta a eventos nos Estados Unidos. Você acha que o Fred também está querendo largar o barco? Porque ele tentou ir para o Cruzeiro, não conseguiu. Alguma coisa, há algo de estranho nesse reino do Fred aí, viu? Alguma coisa está acontecendo. Algo de podre do rei da Dinamarca? Alguma coisa, tem... O outro também é pressão para sair, problema de patrocinador, problema do que ele não recebe. O Fred já... Se você lembrar, quando acabou o Campeonato Brasileiro do ano passado, o depoimento do Fred já não foi lá essa maravilha toda, não. Já